Polícia prende 2 suspeitos de assaltar passageiros de ônibus. E você vai ver ainda. Homem atira na cabeça da ex-mulher no Distrito Federal. O gás de cozinha vai ficar mais caro. Helicópteros dos bombeiros e do GRAER estão parados por falta de dinheiro para manutenção em Goiás. Em balanço de um mês, governador diz que pediu ajuda ao governo federal para pagar os salários atrasados. E agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de roubar passageiros do transporte público aqui do entorno. Quem tem mais informações é a repórter Nayara Santos. Boa noite para você, Nayara. Olá, Giliardi. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o J2. Os suspeitos foram presos ontem na casa onde moravam. Rodrigo Mendes dos Santos e Daniel Mendes dos Santos confessaram um crime que aconteceu no último sábado em Valparaíso. 3 homens armados assaltaram vários passageiros de um ônibus. Segundo a polícia, eles levaram celulares, bolsas e dinheiro. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos roubaram um carro e ameaçaram o motorista. Durante a perseguição feita pela polícia militar, eles abandonaram esse carro abandonado, fugiram a pé, mas deixando espalhados pelo caminho alguns celulares aí roubados dos passageiros. Todos os eletrônicos recuperados pela polícia já foram entregues aos proprietários e o terceiro suspeito ainda não foi localizado. Eu volto com você, Giliardi. Obrigado, Nayara. Bom trabalho para você. E a polícia prendeu hoje uma quadrilha responsável por cometer vários crimes aqui no entorno. A polícia apreendeu quase R$ 2.500 em dinheiro, além de armas e munições. A quadrilha estava com uma espingarda calibre 12, com uma pistola que foi roubada de um policial civil de Minas Gerais em 2015 e outra adaptada para disparar como metralhadora. Foi apreendido um grande arsenal com eles, armas de calibre restrito, 2 pistolas .40, sendo que uma delas tem um seletor de rajada, que ela se transforma em metralhadora, capacidade para 30 tiros, e também localizamos uma espingarda calibre 12. Os 3 presos, segundo a polícia, faziam parte de uma quadrilha responsável por uma série de crimes. Contra Robério Viana da Silva, de 28 anos, havia 6 mandados de prisão em aberto, todos por homicídio. Ele foi preso em casa em Santo Antônio do Descoberto, com a mulher Renata Calderaro de Mari, de 32 anos. O irmão de Robério, Ricardo de Lima Viana, de 21, foi preso em Lusiânia. O crime que levou a polícia até os suspeitos foi um assassinato no Jardim Brasília Sul. O crime foi em setembro de 2016. Matheus Neres Souza Silva foi morto com vários tiros na cabeça. Ele estava com o irmão quando homens invadiram a casa e atiraram contra os 2. Apenas um dos criminosos foi preso em seguida. Eles ficaram incomodados com o tráfico de drogas praticado pelos irmãos e resolveram matá-los. Nós realizamos muitas diligências até lá, muitas medidas cautelares foram requeridas ao Poder Judiciário. Foi um trabalho muito árduo da Polícia Civil, mesmo porque o Robério Viana ostenta outros mandados de prisão em aberto, então ele estava o tempo todo se escondendo. Graças à competência da nossa equipe aí do GIH, ontem nós recebemos uma informação de que ele estaria em Santo Antônio do Descoberto na companhia da Renata e hoje pela madrugada nós estivemos lá e conseguimos prendê-los. Renata seria a mandante do crime e a líder do grupo. As investigações apontam que, além de outros homicídios, eles também estão envolvidos com tráfico de drogas e nós estamos apurando se eles também estão envolvidos com roubos praticados aqui na região. É interessante falar isso para que se algum telespectador reconhecê-los em algum assalto, que procure a Polícia Civil para que a gente possa dar andamento em outras investigações. Então, só reforçando, se você foi vítima de algum desses suspeitos, é só entrar em contato com o telefone da polícia, o 197. E uma criança de 1 ano e um homem foram atropelados na calçada de uma distribuidora de bebidas. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Eram 11h30 da noite. Várias pessoas estavam na calçada da distribuidora de bebidas, que fica na rotatória do Jardim Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia.
O motorista seguia pela 21 de abril sentido Avenida Central, quando sai desgovernado da pista e avança pela calçada. Ele bate em duas motos e atropela um homem de 47 anos e uma criança. Vitor estava trabalhando na hora do acidente. O tio dele, de 47 anos, teve as duas pernas quebradas. Quando a pessoa bebe, não tem condição de dirigir, não tem nem que inventar, né? Porque isso causa muita tragédia. Ronaldo Caiado apresentou hoje o balanço do seu primeiro mês de governo. Os principais assuntos foram corte de despesas, salário de dezembro atrasado e os desafios para melhorar o serviço público. O resumo do mês foi feito em 1h30. O governador Ronaldo Caiado, do DEM, aproveitou o balanço para anunciar a convocação de professores. Na saúde, o governo busca alternativas para transferir cirurgias do Hospital Materno-Infantil para outras unidades da rede. Viabilizar um centro cirúrgico dentro do UGOL para cirurgias mais emergenciais ou convênios também com os hospitais que possam promover esse tipo de cirurgias. Por falta de dinheiro, 312 obras do programa Goiás na Frente estão paradas. O aperto nas contas públicas motivou um decreto de situação de calamidade financeira. O Estado não se enquadrou no programa de recuperação fiscal do governo federal. O governador falou sobre a economia gerada depois das medidas de contenção de gastos, inclusive com o fechamento de escolas. Nós já temos agora pelo menos uma folha de pagamento que nós conseguimos diminuir num cálculo comparativo, tá certo? De janeiro, daquilo que estava previsto, um resultado positivo de 1.700.000, 1.200.000 mais ou menos. O governador Ronaldo Caiado disse que pagou toda a folha do mês de janeiro e que deve iniciar os pagamentos de fevereiro no dia 25, começando pelos salários mais baixos. Mas não existe ainda uma previsão de quando a folha de dezembro do ano passado deve ser quitada. O não pagamento de dezembro gerou protestos que marcaram o mês de janeiro. Houve paralisação de trabalhadores da educação. Parte deles, os que têm salários de até R$ 2.700, recebeu o pagamento de dezembro na semana passada. E nós estamos tentando de toda maneira buscar qualquer tipo de empréstimo junto ao governo federal para que possamos avançar no pagamento, cumprindo aquele cronograma de escala de salários menores. Pausa para os comerciais e a seguir, mulher é morta no DF pelo ex-companheiro. E o gás de cozinha, que vai ficar mais caro. Nós voltamos já. De volta com o J2, notícia nada boa para o consumidor. O preço do gás de cozinha subiu nas refinarias e aí você já sabe, né? É só questão de tempo para subir também para a dona de casa e nas revendas. A nossa equipe fez um giro para saber como é que estão os preços aqui em Lusiânia. O preparo do feijão com arroz de cada dia vai ficar mais caro na casa da Michele. Isso porque ela cozinha todos os dias. Aqui o gás dura um mês. Ela ficou surpresa quando soube do aumento. Início de ano é mais complicado, né? Porque vem IPVA, material escolar. Então, qualquer reajuste que chegar para a gente pesa nesse início de ano. É a partir de hoje que o brasileiro vai ter que colocar a mão no fundo do bolso. É que o reajuste no valor do botijão de gás residencial, esse de 13 quilos, será de 8,2% a 9%. E tem mais. Se antes o aumento era anual, segundo a Petrobras, o aumento vai ser trimestral. A justificativa da Petrobras para esses aumentos é a desvalorização do dólar e as elevações nas cotações internacionais. Este proprietário de uma distribuidora explica que com esse aumento, a cada 3 meses, fica difícil até para calcular o repasse para o consumidor. É difícil repassar porque muitas vezes o consumidor, por falta da informação, né,
não está sabendo, aí a gente não consegue argumentar com ele, explicar o aumento que não é passado pela gente, e sim pela Petrobras. Nós fizemos uma pesquisa de preço em algumas distribuidoras em Lusiânia e encontramos o botijão a R$ 62,99, de R$ 64,99 e R$ 61,99 sem a taxa de entrega e R$ 66,00 com essa cobrança extra. Nesta revendedora são vendidos cerca de 400 botijões por mês. Por aqui ainda não teve aumento, mas o proprietário já está calculando o valor do repasse para o consumidor. Já estamos sabendo do repasse, sim. Chegou primeiro a gente a informação, né? Chegou hoje pela manhã a informação. Mas o seu Hélio foi esperto, soube do aumento e foi logo garantir um botijão. Conseguiu o preço antigo, deu sorte. Eu vim comprar para prevenir, porque vai aumentar, né? Quer dizer, já aumentou, né? Mas só que aqui nesse depósito não chegou o aumento ainda e eu vim correndo o mais rápido possível. Foi registrada uma tentativa de feminicídio no Gama. Um homem atirou com uma arma de pressão na cabeça da ex-mulher. Elisângela Andrade de Oliveira, de 39 anos, continua internada no hospital de base. Ela foi trazida ontem pelo helicóptero dos bombeiros com um ferimento na cabeça. A polícia diz que Elisângela estava passando de carro com o irmão aqui na DF-001, sentido Gama. Eram 4h30 da tarde quando ela foi surpreendida pelo ex-marido, que a seguia em outro veículo. Ele fechou o carro da Elisângela e desceu atirando. Ainda de acordo com a polícia, ela e o irmão tentaram fugir, mas acabaram atingidos pelos disparos. Elisângela levou um tiro na nuca. Ainda há marcas da violência perto da parada de ônibus onde ela caiu quando foi socorrida. O irmão dela, de 32 anos, foi ferido no braço e os bombeiros o encaminharam para o hospital do Gama. Depois da tentativa de feminicídio, Romeu Nobre Santana, de 58 anos, foi perseguido pela polícia e acabou preso no Parkway, na quadra 27, perto do Catetinho. Com ele, a arma usada no crime, uma pistola de pressão, mas usava chumbinho como munição, que, segundo a polícia, dependendo da distância do disparo, pode até matar. Além disso, foram apreendidos um machado artesanal, dinheiro, documentos falsos e uma peruca que seria usada como disfarce na fuga. Romeu foi levado para a 20ª DP do Gama e pela manhã seguiu para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada. O carro que ele usou na fuga continua apreendido na delegacia. O delegado disse que Romeu já tem passagem pela polícia e não podia ter se aproximado da ex-mulher, porque ela tinha uma medida protetiva contra ele. Em outubro ele já tentou contra a vida dela, então havia proibição de contato e proibição de aproximação dele para com ela. E o motivo do crime, doutor? Aparentemente, olhando a própria ocorrência que aconteceu em outubro, já dá para ver que ele já tinha ciúmes dela já. E a gente fala agora sobre a crise financeira que o estado vive. Helicópteros do Graer e dos bombeiros estão parados por falta de manutenção. Os 3 helicópteros da Secretaria de Segurança Pública foram enviados para a manutenção em dezembro do ano passado. O estado já devia mais de R$ 150 mil à empresa contratada para fazer o serviço. O novo governo que assumiu herdou essa dívida e mais a despesa com a manutenção iniciada em dezembro. A alegação é que não havia dinheiro em caixa para quitar os pagamentos. O governo de Minas Gerais chegou a pedir o envio de um dos helicópteros para ajudar no resgate às vítimas de Brumadinho, mas não foi possível atender ao pedido. Agora, o secretário de Segurança Pública diz que o problema já foi resolvido. Mais uma rápida pausa para os comerciais e na volta a gente mostra que uma quadrilha foi presa porque roubava dados bancários. E a gente mostra também o trabalho dos bombeiros goianos em Brumadinho, agora às 7h35. Voltamos já. E a polícia prendeu uma quadrilha que usava um hacker para roubar dados e senhas de contas bancárias. Primeiro, no caixa de um banco, a Polícia Civil prendeu ontem à tarde em flagrante Anderson Gonçalves e Paulo Sérgio Carrijo. Com eles, R$32 mil e os cartões que utilizavam para os saques. Eles entregaram os nomes e os endereços dos outros 3, Bruno Leonardo, Ronaldo Rodrigues e Igor Carrijo. Segundo a polícia, Leonardo, o líder da quadrilha, trabalhava com um hacker que identificou e invadiu 2 contas. Ele transferiu R$84 mil do titular que mora no interior de Goiás
e R$ 42 mil de outro correntista para as contas de Anderson Gonçalves e Paulo Sérgio. Atividade no ambiente virtual, eles conseguiam fazer essas transferências de contas de correntistas diversos para as contas dos integrantes desse grupo. Então eles iniciavam uma série de saques bancários para obter o dinheiro. O banco identificou a fraude e vai devolver o dinheiro para os correntistas. A polícia agora precisa responder a uma pergunta: quem está por trás da identidade do hacker que operava a quadrilha aqui no estado de Goiás? E hoje, terça-feira, é o 12º dia de buscas e resgate das vítimas da tragédia de Brumadinho. Ontem, onde uma barragem de rejeito de minério se rompeu. Bombeiros aqui do estado que estavam em Minas Gerais ajudando nesse trabalho estão de volta em Goiás. A equipe enviada é especialista no atendimento de ocorrências com vítimas desorientadas ou desaparecidas em matas, escombros, deslizamentos ou na água. E estavam preparados para enfrentar toda aquela situação. 6 bombeiros e 6 cães treinados aqui no estado foram enviados para lá um dia após o acidente, que aconteceu em 25 de janeiro. A Corporação de Goiás trabalhou nas buscas até o último domingo. Os cães ajudaram a encontrar corpos e restos mortais. Os cães de salvamento são capazes de fazer buscas de pessoas vivas ou mortas em áreas rurais e áreas deslizadas. Usando o faro, os cães podem fazer varreduras em áreas rurais de até 30 mil metros quadrados em cerca de 20 minutos, o que consumiria aproximadamente 30 bombeiros executando o trabalho de busca. No dia em que a barragem estourou, vazaram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O último balanço divulgado pelas autoridades indica que o número de mortes é de 134. 199 pessoas ainda estão desaparecidas. O JA2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau.